Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News. Estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido aqui na grande BMC News e a gente sempre traz um convidado não só para inspirar você, mas para que você também possa compreender que é possível. Claro que é possível. Nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E a gente sempre traz uma história interessante para que você possa conhecer e também te inspirar. Hoje eu estou trazendo um cara aqui que já faz tempo que eu estou querendo trazer ele aqui. Ele tem uma trajetória muito bacana. Ele tem TDAH ou ele não tem TDAH? O que será que ele tem? O que fez ele alcançar todo esse sucesso que ele chegou? E eu estava dizendo para ele quase aqui agora, né, que eu tenho TDAH, né? Então, assim, quando as pessoas olham para nós e falam assim, isso daí não vai dar nada. E pelo contrário, quando a gente foca, quando a gente busca o caminho certo, a gente vai para lugares muito mais longe. Eu estou recebendo hoje aqui, sabe quem? Igor Romão. Cara, já estava te esperando aqui há muito tempo, viu? Um prazer estar aqui com você, na BMC News, e nesse programa maravilhoso do Sou Bem-Sucedido. É um prazer mesmo. Igor, tem TDAH? Não tem TDAH? É um TDAH? Não é TDAH? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. A minha história começou em 1985 e há praticamente 30 anos atrás ninguém sabia o que era isso. Zero. Ninguém Se sabia o falava. que tinha. Sim. E quando eu era criança, minha mãe notou algumas coisas que aconteciam comigo que não eram normais. Né? Alguns movimentos repetidos, por exemplo, na mão direita com a mão esquerda, ou a questão de atenção, de foco. E com isso ela fez um estudo, foi no neuro, a gente fez tudo e esqueceu de pegar o laudo e ficou esquecido no passado. Quando no final de 2024 eu tive 3 ataques de pânico. Recente agora, então, Igor? E eu não sabia. E quando eu cheguei no hospital, quem me recebeu no hospital foi um dos neurologistas dessa clínica. Olha. E aí ele puxou um laudo que eu tinha de 2009. Nossa, ele foi um médico que é da clínica que você foi há 30 anos atrás. Isso. E ele foi lá buscar o laudo lá? Ele puxou no histórico da clínica e falou, ó, você tem um laudo aqui. Eu falei, mas que laudo é esse? Ele falou, não, você tem polimicrogiria. Eu falei, tá, e o que é isso? Né? E aí a gente descobriu o que é, e ele tem uma grande similaridade com o TDAH. Sim. E fora isso, eu tenho transtorno de ansiedade lá em cima. Então, tudo isso acarretou para que eu recebesse esse laudo, e no final do ano passado eu criei uma nova empresa, além da outra que eu tinha, com foco em camisetas para neurodivergentes. E como é que era na infância? Esse papo vai ser bacana aqui, porque veja só, pessoal, quem me olha hoje fala para mim assim, nossa, o João ele é multiempresário, apresenta programa de televisão, mas mal sabe que eu repeti 3 anos, fui expulso de 3 escolas, foi um grande desafio, né? Como é que era esse desafio na escola, com os amigos? Porque no meu caso, eu era muito imperativo, então eu não parava, eu brigava. Se você olhar minha mão aqui, infelizmente, tem várias cicatrizes de briga. Como é que era essa infância? Olha, minha mãe passou muito pela diretoria do meu colégio. Ela era conhecida, eu era conhecido, então até a gente brinca, né, que se eu passasse uma semana sem ir para a diretoria, eu ia ganhar um prêmio na época. Então eu sempre estava de recuperação, eu sempre passava no limite do limite, ali naquele fiozinho que dava, precisava tirar 7, eu tirava 7 ou 7,1. Era sempre uma briga para eu poder conseguir chegar num padrão de estudos, né? E na escola realmente é bem difícil, porque eu sou uma pessoa alta, né? Eu tenho 1,83. E eu era o maior da turma. Então o que acontecia? Eles me colocavam lá no fundo, para eu não atrapalhar ninguém, se eu ficasse, para todo mundo poder enxergar. Eu nunca podia estar lá na frente. E aí com isso o que aconteceu? Eu ficava lá no fundo, a turma do fundão, distraído, sem noção. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu também repeti de ano, né? Eu repeti a 8ª série. E isso foi uma mudança na minha vida, que foi quando eu repeti a 8ª série, eu fiz a 8ª série no mesmo colégio que eu estava, e aí eu mudei de escola, que foi uma das questões que a minha família falou, você repetiu aqui, você vai fazer de novo aqui, para depois você poder sair. E aí foi quando eu mudei, e aí eu conheci a metodologia Waldorf.
que aí mudou toda a minha forma de pensar. É uma mitologia alemã, não é isso? Isso. E aí eu fui para uma escola Waldorf, que lá eles prezam pela arte, pelo conhecimento. Sim. Então a gente tinha aula de tecelagem, de lapidação, argila, esculturas, arquitetura. Então era um mundo mais artístico. E foi quando eu consegui me encontrar. Que aí a parte criativa que nós temos Sim. falou mais alto do que o resto. E no final eu me formei em arquitetura, né? Que é algo que precisa bastante dessa parte criativa. Você acha que existia uma comparação? Porque veja só, seu pai é um grande escritor, gente. A gente tá aqui, o Igor é filho do César Romão. César, um abraço, cara. A gente é um dos maiores escritores que a gente tem no nosso país. O cara tá em vários países do mundo, assim, é um cara fantástico. E comparações? Tinha comparações do seu pai, daquele que era escritor? Tinha comparações ou não? Isso atrapalhou ou não atrapalhou? Porque muita gente sentou aqui para me entrevistar que falava, pô, era muito ruim porque me comparava com meu irmão, me comparava com meu pai ou com a minha mãe. Tinha essa comparação ou não? Eu nunca tive, eu não tive um irmão, né, do mesmo casamento. Tive dois irmãos por parte de pai que, graças a Deus, são os melhores que tem, o Breno e o Arthur. Mas eu não tive essa comparação tete a tete, mas eu tinha muita comparação na escola, na sala. É mesmo? Porque eu sempre era o aluno que criava mais problemas, que dava mais trabalho, que estava sempre de recuperação, que precisava de aula extra. E sempre a família, pô, mas por que você não consegue estudar? Por que você não consegue fazer as coisas? E, por exemplo, teve uma prova de inglês que era sobre o livro Braveheart. E bem na época que teve essa prova, lançou o filme, um pouco antes. O que aconteceu? Eu sentei e fui assistir o filme. Pronto. Assistir o filme, pra gente é ótimo, né? Claro. Você senta, pega uma pipoca. Em vez de ler o livro de inglês, eu assisti o filme 2 vezes. E aí fiz a prova, perfeito. Cheguei em casa, falei, ó, fui bem, maravilhoso, mas deu tudo certo. Deu. Eu acho que eu tirei 10, porque eu não errei, não sabia tudo. De repente, na semana seguinte, chega a nota, 0. Falei, mas por quê? Não, porque a prova era sobre a parte do livro e do filme que são diferentes. Então, assim, a professora sabia quem tinha lido o livro e quem tinha visto o filme. Então, a gente tenta sempre conseguir um atalho na vida. Sim. Que de vez em quando não dá certo, mas a nossa criatividade dos neurodivergentes são muito altas. Então a gente tenta solucionar problemas de uma forma diferente. De vez em quando é um problema tão simples, mas a gente tenta de um jeito tão maravilhoso e tudo mais que a gente não chega tão rápido na solução. E o que é legal, né, que assim, quando você muda de escola, né, você vai para essa escola alemã, inclusive eu tenho um casal de amigos que os filhos deles estudam nesse colégio, acho que tem um colégio aqui em São Paulo? Tem alguns colégios. Tem alguns colégios, né? Na minha época, se não me engano, eram 2 só. Era um ali no Alto da Boa Vista e o outro perto da Raposo Tavares ali. Sim, sim. E aí eles estudam lá. E aí a gente estava até conversando sobre educação, o quanto é importante, quando a gente vê uma criança que está tendo dificuldade, né? A gente já titular que ela não gosta de estudar, a gente entender que às vezes ela precisa encontrar um caminho para que ela possa ter uma compreensão melhor, né, Igor? Um jeito diferente de estudar. Exato. Eu acredito que quando eu fui para Waldorf, eu vi que era tudo diferente. Por exemplo, as carteiras eram de pares. Então não era sozinho. Eu tinha alguém ali do lado que eu poderia conversar para saber um pouquinho mais sobre o que estava acontecendo na prova, na lição e em outras coisas mais. O jeito que você busca o conhecimento. Na escola que eu estudava, o professor trocava de sala. Então você tinha a sua sala, entrava o professor de matemática, entrava o professor de português, aí de vez em quando você saía para um laboratório de ciências, alguma coisa assim. Na outra não. Cada professor tinha uma sala. Então era a sala de matemática, a sala de português, a sala de ciências, e você que ia atrás do conhecimento. Então você era responsável por tocar o primeiro sinal, sair de uma sala, tocar o segundo, você já está dentro da outra sala pronto para estudar. Sim. A escola percebeu essa dificuldade, ela teve essa manobra de te ajudar? Ou a metodologia pura em si já foi o suficiente?
Eu acho que diretamente o ambiente mudou. Quando você muda o ambiente de uma pessoa, você começa a mudar ela por dentro, inconscientemente. Até mesmo a gente vê sobre as luzes. Foram feitos testes que a luz amarela, para os neurodivergentes, são muito melhor do que a luz branca. É mesmo? Porque eles dão uma acalmada, eles centram melhor, eles fazem as coisas melhores e mais tranquilos. Eles conseguem ter uma concentração melhor. E eu acredito muito no que o Igor está falando, pessoal, porque veja só, o ambiente ele é muito importante. Então, aí fica uma pergunta: que ambiente você tem andado? Né? Quais são os seus ambientes de amigo? Aonde você tem buscado conhecimento? Então, a gente precisa compreender que a mudança de ambiente ele pode ser fundamental para a gente chegar onde a gente precisa. E essa mudança de ambiente foi o suficiente para você já mudar sua trajetória. Foi. Isso, para mim, foi o ambiente. Eu era conhecido na outra escola como um terror, né? Era o cara da recuperação, como eu tinha te falado, era o problema. Sim. E aí eu cheguei num ambiente novo, onde ninguém me conhecia e que eu conseguia ser eu mesmo, né? Que não me taxaram, né? Porque eu mudava de série, aí uma diretora falava para outra, ó, esse cara aqui já é problema. Toma, ó, fica de olho. E aí o que acontecia? E é triste isso, né? Esse rótulo, É né? muito ruim, né? Então, assim, tem até amigos de hoje em dia que lembram de mim dessa fase. E a gente cresce, a gente muda. E graças a Deus me formei, fiz pós, tudo como grande parte dos meus amigos fizeram. Era um momento que eu não estava sendo compreendido. Ou seja, quando compreenderam o que você precisava, tudo fluiu. É isso. É isso. Às vezes a gente precisa de compreensão, né? A gente precisa ouvir mais e falar menos. Quando a gente ouve, a gente entende melhor a necessidade do outro. Mas a gente vai para o rápido intervalo. Espera um pouquinho aí. A gente já volta com o Igor Romão. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. Hoje estamos recebendo aqui como convidado Igor Romão. Esse cara aí que passou vários desafios, mas se formou em arquitetura. Por que arquitetura? Eu vou ser bem sincero, eu não sei até hoje. Mas eu me lembro quando que foi. Uhum. Né? Eu estava num almoço de família, bem naquela época olha, você vai acabar a escola, o que você vai fazer? E aí falou, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E de repente o meu tio virou e falou assim, por que você não faz arquitetura? É legal. Eu falei, vou ver. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre as formações e tinha lá minha família inteira, do lado da minha mãe inteira odonto. Então eu fui tentar odonto. No caso, eu passei 2 semanas com meu avô, dentista, no consultório dele, atendendo os pacientes, vendo como ele fazia, mas não foi algo que na época me chamou a atenção. E a arquitetura me abriu os olhos porque é algo criativo, dinâmico. Sim. E ali eu quis me aprofundar mais nessa questão da arquitetura. E aí você foi trabalhar em empresas ou você já montou o seu negócio? Na época, eu trabalhei muito com os meus professores na faculdade. Eles me chamavam para fazer estágio na empresa dele. Então, é diferente do que eu contei antes, né? Que mudança. É uma mudança. Então, quando você faz o que você gosta, que você tá focado, que tudo, as coisas fluem. E aí, até na escola, eu fui fazer um curso de computação, na época era AutoCAD, 3D Max, e numa escola à parte, né, ali do lado. Nisso, o dono da escola me viu aprendendo e perguntou se eu não queria dar o curso para a turma seguinte, que o professor estava de saída. Então, eu tava querendo, eu era muito dedicado. E aí aconteceu. Então eu peguei mais 2 turmas depois de... O que eles falavam, Igor? Porque assim, a imperatividade continua aí. Continua. Né? Continua aí naquela época, continuou de você e tal. Mas os professores olhavam para você, aqueles que falavam assim, ó, ele é um problema. Ó, esse cara aí, ó, puxa, tal. Aí não, agora os professores começaram a te assediar, assim podemos dizer, para trabalhar. O que eles falavam para você? Assim? Você lembra o que eles falavam? O que chamava atenção? Era muito diferente da escola, porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Então eu criava e desenvolvia. Então na arquitetura, o professor chegava na sala e falava assim, ó, você precisa fazer um projeto de um edifício de advogados no terreno ali perto da Ana Rosa, por exemplo, que era um que tinha. E aí era livre. Então ele tinha o escopo
do que precisava ter, por exemplo, precisava ter 12 arquitetos júniores, 5 plenos, 2 sêniores, e aí você ficava livre. Então, essa liberdade dentro de um roteiro fez com que a minha criatividade fosse para frente, a minha vontade, a minha dedicação, que fez com que os professores começassem a indicar um para o outro. Até mesmo um professor meu me chamou para fazer um livro com ele. E aí a gente começou a fazer o livro. Eu era responsável por todo o desenho. Quantas você tinha nessa época? 21, 22. Que louco isso, né, cara? Você sabe mais ou menos. A gente ouvindo a sua história, que a gente tá no segundo bloco ainda, né? A gente tá falando da mesma pessoa do primeiro e do segundo bloco, né? E aí a gente pegou, eu fiquei responsável por fazer o levantamento de todas as fachadas de todos os prédios da Avenida Paulista. Então eu desenhei toda a Avenida Paulista. E tá guardada comigo. Por quê? O outro professor ia fazer a história de cada edifício, cada fachada, o estilo, o ano, e depois um outro professor ia contar a história, ia fazer o livro mesmo compilado. Só que infelizmente um dos professores faleceu no meio do caminho. Caramba. E eles abortaram o projeto. Então eu tenho todos os prédios da Avenida Paulista de anos atrás desenhados, atualizados com escalas, com tudo. Então o livro ele ia abrir e você ia ter a Avenida Paulista inteira com a história dela contada. Não vai sair esse livro? Não. Esse eu tô abrindo aqui, mas é uma coisa de anos atrás que a gente ia fazer um livro que era a Avenida Paulista inteira desenhada, contando a história dos edifícios e da história dessa avenida maravilhosa que hoje a gente tem em São Paulo. Não teve vontade de lançar o livro? Tenho muita vontade, mas como era um projeto que o professor que faleceu encabeçou, a gente abortou e deixou com ele. Deixou a memória com ele e o livro ficou engavetado. E como é que começou? Quando você começou a mudar isso, eu falo porque isso aconteceu comigo, né? E assim, eu me lembro que uma vez eu trabalhava, eu tinha um programa de televisão na Século XXI. E eu apresentava um programa lá, e uma vez a gente foi gravar, como eu fui missionário durante muito tempo, fui gravar na paróquia, né? E nessa época eu era atentado, né, e tal. E tinha uma senhorinha que ela foi lá na gravação, ela falou assim, menino, eu vim aqui para ver se era você mesmo, para saber se era você, porque eu não acreditei que você deu certo na vida. A senhorinha, numa simplicidade, assim, sem maldade, tadinho. O que ela quis dizer é o seguinte, pô, não parece que é as mesmas pessoas, né? Porque esse rotular é muito ruim. Até você que está nos assistindo, quando você pega uma criança, um jovem, que às vezes ele tem dificuldade de concentrar, de encontrar o caminho, você rotular é a pior coisa que você faz, porque você não está ajudando, né? Você só está reafirmando aquilo que ele quer mudar, muitas vezes, na vida dele. E as pessoas em sua volta começaram a te olhar diferente, aquelas pessoas que te criticavam? Não sei se... A cara que você fez agora, acho que passou coisa da sua cabeça. Passou. Até mesmo o professor, quando eu comecei na arquitetura, era algo novo, né? Então eu não estava muito bem... eu não sabia muito bem o que ia acontecer ali na faculdade. Né? Teve matérias que eu nem imaginava que iam chegar para eu fazer, e teve uma professora que falou, olha, quem te viu no primeiro semestre, realmente agora no último semestre é uma coisa completamente diferente. E no TCC foi assim. Aconteceu um caso que eu peguei e fiz todo o TCC, que era um hotel fazenda na cidade de Biúna. Então eu fiz o projeto inteiro, montei todas as pranchas, mandei imprimir, fui lá apresentar o TCC. Cheguei na hora do TCC, faltou uma prancha, que era o detalhamento do auditório do Hotel Fazenda, e que era um ponto-chave principal do meu projeto. E um dos professores falou, olha, eu queria ter visto essa prancha. Se você não tivesse esquecido a prancha, porque eu imprimi e deixei em casa. Se você não tivesse esquecido a prancha, você levava 10. Só que eu te conheço e vi você durante 5 anos. Então eu vou te passar com o mínimo necessário para você ir. Então, assim, até em momentos importantes, a gente tem grandes problemas. Saiu essa semana que uma tenista super famosa tem TDAH e ela foi para, se não me engano, Wimbledon. E esqueceu as raquetes.
A tenista foi jogar o torneio mais famoso que tem de tênis e esqueceu as raquetes. Ela abriu a sacola, tava sem as raquetes. Ou ela também teve um outro episódio que ela sacou que a adversária não tava nem na quadra ainda. Ela tava à frente. À frente. Ela não... de vez em quando você perde esse ponto, né? E na arquitetura eu aprendi a questão do passo a passo, né? Eu trabalhava com franquias de lojas. Então eu sempre trabalhei com lojas de shopping. Então eram projetos rápidos e diretos, seguindo o manual padrão. A gente não podia fugir daquele padrão. Então cada marca tem o seu manual. E as lojas precisam ser iguais. Porque se você entra num shopping aqui em São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, a loja tem que ser igual. Ou muito parecida. Então você não pode fugir. Então essa liberdade com limite fez com que eu crescesse na vida. Esse comentário do professor lá no momento, lá, assim, zero criticá-lo, não é isso, mas você achou que não foi meio desnecessário essa... Não, eu acho que... Ou não? Não, você... eu achei que foi... na hora que eu fui apresentar, eu lembro que eram sete pranchas. E aí eu tava mostrando na televisão, na lousa, né, que era aquela folha grandona, e agora eu vou mostrar pra... Então, aqui tá o... Aí eu voltei para a prancha principal, sim, onde tinha só a implantação do edifício. Falei, ó, aqui vai ter um edifício assim, assim, assim e tal, não sei o que. Ele falou, cadê o detalhamento? Falei, ficou em casa. Aí ele esperou eu terminar, falei, ó, e é isso, tal. Aí ele falou, ó, era pra você tirar 10. Só que você esqueceu a prancha, não tem como. Você vai passar com o mínimo necessário porque eu te conheço, né? E aí eu fico super feliz hoje que aconteceu isso, mas eu podia ter ido para trás, eu podia ter repetido de agora eu tô entendendo. Então quer dizer que essa falta dessa prancha poderia ter te reprovado. O correto era te reprovar. Era o TCC. Caraca. Era o TCC da faculdade. Agora eu entendi. Desculpa. Era o projeto final. Agora eu esqueci a última prancha. A última prancha. Que era o detalhamento do edifício. Não deu vontade, porque assim... A gente tem vontade de improvisar, a gente é muito bom de improviso. Foi o que eu fiz. Eu voltei para a prancha principal da implantação, onde tem todos os prédios, e fui lá explicar mais ou menos por cima ali o que tinha. Só que ele queria ver por dentro. Sim. E aí eu expliquei para ele, fiz até um desenho na lousa, mas não... ele falou, ó, faltou uma prancha. Então eu não posso te dar 10, mas é isso. Eu te dado um 8, né? É, mas ele falou, ó, acho que foi 7,5, alguma coisa assim. Foi o mínimo necessário para eu me formar, mas é uma questão assim, eu passei noites e noites trabalhando nesse projeto, fazendo trabalho atrás de trabalho. Não foi um projeto simples, foi um negócio que durante 6 meses você fica focado, e eu sempre fui uma pessoa que gosto de muito bem feito, né? Então se é para ser feito, tem que ser muito bem feito. Gosta de desafios? Gosto. Até mesmo eu, na minha vida, eu sempre, né, larguei a arquitetura no final, que queria um desafio a mais, né? Eu larguei a arquitetura e fui fazer camiseta, por exemplo. Camiseta, olha só. Esse foi um desafio. Esse é o desafio. Arquiteto e foi fazer camiseta. Fica com essa ideia na sua cabeça. Arquiteto fazer camiseta, mas não é qualquer camiseta que ele foi fazer. Você vai entender aonde ele chegou, mas você vai saber no próximo bloco. Então vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui Igor Romão, esse cara aí que teve diversos desafios na vida, mas sempre chegou vencendo cada um deles e decidiu encerrar a arquitetura. Eu lembro até hoje um momento que eu cheguei e falei, não vou seguir mais a arquitetura. E foi um projeto que começou como sendo o segundo projeto de vida, né? Eu estava tocando as coisas da arquitetura, estava fazendo reformas e gerenciamento de obras de shopping, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com uniformes escolares na época. E aí eu achei interessante, não, era como se fosse um segundo negócio, eu ia ocupar o espaço que ainda tinha entre um projeto e outro. Nisso ele começou a tomar um tamanho, um volume e um empenho meu muito maior. Era algo que eu gostava, que eu fiquei com a parte de marketing
e atendimento ao cliente dessa empresa. Você tinha sócio nessa empresa? Tinha outros dois sócios. E aí a gente começou esse negócio, sendo o segundo negócio de todos. Depois de um ano, mais ou menos, a gente sentou para conversar e resolveu encerrar a parceria. Só que eu fiquei com aquilo na minha orelha. Falei, não, vai dar, tem que dar. E aí foi onde eu acreditei, liguei para eles, falei, ó, posso continuar com o mesmo nome que a gente tinha colocado, mas eu vou trocar a identidade visual, vou fazer tudo diferente? Pode. Então aí a gente parou de fazer uniforme escolar e partiu para um segmento que na época eu tinha estudado e tinha dado muito certo, que eram os pequenos negócios, que até hoje a gente atende. Hoje você chega para fazer camiseta, uniforme, em muitos lugares fala assim, não, a gente só faz a partir de 50, 100 peças ou 1000 peças, por exemplo. Então a gente chegou num lugar onde a gente falou, não, a gente quer começar com quem é pequeno, porque a gente é pequeno, e a gente quer atender tanto um pequeno como um grande. E aí foi da onde veio a ideia dos amigos meus pedindo camiseta para eles irem numa reunião, ou atenderem um cliente, ou eles vão numa feira. Então eu comecei fazendo uma camiseta para um, 2 para outro, 3 para outro, 5 para outro. E aí foi crescendo. Não, e assim, a gente tem que ver que o mercado empreendedor, ele é muito mais assim, volumoso do microempreendedor, ou seja, a sua demanda estava muito aí também, né? Sim, são muitas empresas pequenas que precisam passar confiança pro cliente dele. E o uniforme é algo muito importante para isso. Curiosamente, tem empresas que abrem, tem anos de casa e nunca fizeram uma camiseta da empresa. O Igor, não é só camiseta ou é uniforme mesmo personalizado? Na época a gente fazia só uniformes para a escola. Aí eu parti, depois que eu fiquei sozinho, a gente começou a fazer só camisetas e polos para empresas. Camiseta e polo. Isso. E aí a gente foi abrindo o leque. Ah, faz boné? Aí a gente começou a entregar o boné. Ah, você faz avental? Tem um avental. Faz uma calça? A gente começou a fazer. Então hoje o nosso foco principal são camisetas e polos. Temos também bonés, aventais, calças, casacos, moletons, entre outros itens que faz parte da empresa hoje. Sim. E o que fez você falar assim, pô, não vou desistir disso não? Foi pelo desafio ou foi porque você acreditava, você enxergava algo maior ali? Eu me apaixonei pelo trabalho, por trabalhar com outras empresas. Hoje em dia existem vários cursos, várias faculdades que te ensinam a trabalhar para você, né? Para administrar o seu negócio, para fazer a sua marca, para você se vender, mas nunca alguém que prestasse esse serviço para uma outra empresa. Então, na arquitetura eu sempre trabalhei com manual de marca e no uniforme não foi diferente. Então a gente começou a trabalhar de uma forma profissional diferente do que os pequenos fazem. Né? Porque não é simplesmente o cliente te manda o logo e você coloca na camiseta e tá tudo certo. Sim. Você precisa ter um contexto nisso. Né? Então a gente tem lá uma empresa que o logo é vermelho e branco. De repente ele chega e fala, olha, eu quero fazer uma camiseta azul marinho com meu logo em vermelho. A gente fala, pô, peraí, me passa o manual né, da sua marca para ver se é ou não é, se pode ou não pode. Fala, pô, mas não tem o manual. Fala, então tá. Vem cá, que é o mais comum. É muito comum, porque as pessoas não têm um manual. E hoje em dia, com a inteligência artificial, a pessoa digita lá, quero um logo para uma empresa de desentupir pia. E aí vem a inteligência artificial, te joga um logo, você acha bonito, arruma lá um negócio ou outro e manda para cartão, para banner, para flyer, para camiseta. E aí o que acontece? O arquivo não vem tratado. E aí a gente faz todo esse processo. Ó, você tem esse logo? Não tenho, fiz na inteligência. Pô, legal. Então vem cá, a gente vai fazer o logo para você. A gente tem um trabalho do designer que ele desenvolve, cria. Vocês têm esse serviço hoje lá? Tem esse serviço lá. Então a gente faz se precisar, o manual de identidade visual também, que é algo que a gente tem, ou somente a adaptação do logo. Porque se a pessoa faz um logo direito para o uniforme, depois a gente entrega o arquivo para a pessoa, ele vai fazer banner, flyer. Até mesmo teve um cliente nosso que fez um caminhão, né? Ele estampou um caminhão inteiro com a arte que a gente fez para a camiseta dele, de um jeito que não perde resolução. Porque hoje, se você pega uma imagem gerada por inteligência artificial, ela vai ser ótima para você ver na tela, a 72 dpi. Mas na hora que você imprime, você precisa no mínimo de uns 300 dpi,
que é muito mais do que o 72. Entendi. E aí a pessoa, na hora que põe na camiseta, não fica legal. Entendi. E aí fala, pô, aquela empresa fez um trabalho ruim. Não, é porque você também não entregou um logo direito e a pessoa que recebeu não estava nem aí para você. E a gente prezou em atender o cliente da melhor forma possível. Então, a gente dá essa assistência para o cliente que precisa ter um produto com qualidade maior. O quanto a sua formação acadêmica ajudou para esse novo ramo? Porque eu vejo às vezes as pessoas falam assim, eu era advogado e aí de repente eu fui para um outro ramo, mas a advocacia me trouxe um grande parâmetro para mim enxergar fora da caixinha aqui. Você acha que a arquitetura te fez você enxergar fora da caixinha essa oportunidade de trabalhar com camiseta, de trabalhar com empresa? Ela ampliou a sua forma de pensar? Bastante, porque eu achava que não tinha nada a ver. E aí, de repente, um cliente veio e falou assim, você faz uma modelagem diferente, que eu tô querendo uma polo diferente, com um corte aqui, uma cor aqui, outra aqui. Eu falei, faço. Nem sabia como fazer. Faço. Aí eu falei, vamos aprender. E aí eu peguei as modelagens que a gente tinha, comecei a desenhar. E aí eu comecei a usar o meu material de arquitetura para fazer os desenhos de modelagem. Aí é onde eu queria chegar. Né? Caraca, então você pegou as mesmas ferramentas de arquitetura, você começou a usar nessa parte de camiseta de design. E aí eu comecei a criar e desenvolver. Eu não entendia muito bem, né, o significado do risco, mas ali tinha que fazer algo desse tamanho, então vamos fazer dentro dos padrões. E aí tem desconto de costura, tem caimento de tecido, qual tecido que você vai usar. Então tudo isso eu aprendi no dia a dia. Né? Mas a parte de desenho, tudo, foi o que a arquitetura me deu. E um outro ponto que eu gostei bastante, que eu tinha te falado, que era a questão dos manuais de identidade visual, que eu fiz após em marketing. Entendi. Então, isso também me ajudou bastante a conversar com a equipe que desenvolve os uniformes, que é a equipe de marketing, o RH, ou até mesmo chegar e sentar com o diretor da empresa e falar, olha, segundo o seu manual de identidade visual, você não deve fazer isso, não deve colocar um uniforme assim. A sugestão que a gente dá é essa, para poder seguir. Então, tudo isso fez com que a 3 Uniformes hoje se tornasse a empresa que é. Chama A3. 3 Uniformes. 3 Uniformes. Ó, aqui embaixo eu vou colocar, tem site de vocês? www.3uniformes.com.br. Já está aqui embaixo aqui, ó, no GC, ó, já tira aí pega o seu celular, já tira uma foto aí para vocês acessarem, você que é empresário, empreendedor, para você conhecer o trabalho. Mas, e aí você foi por camisas com temas de TDAH. Isso. Aí no final de 2024... Depois da crise? Depois da crise que eu tive, eu percebi que hoje em dia tá achando que é moda ter TDAH. Hoje em dia você olha todo mundo fala, é moda ter TDAH, você tá usando... Já chegaram mensagens para mim ofensivas falando, pô, você tá usando um negócio sério para isso. Eu falei, não. Eu sou neurodivergente, eu tenho algo que é muito parecido com quem tem TDAH, mas o meu, se você fizer uma ressonância, vai sair na ressonância. Né? A polimicrogiria sai na imagem, o problema que eu tenho. E isso, as consequências são muito parecidas com o TDAH. E depois que eu comecei a me relacionar com minha enteada, a Laura, um beijo para você, a gente começou a perceber mais sobre o que eu tinha. E eu percebi que eu era muito parecido com ela. E eu tinha muitas coisas que remetiam a isso. E aí a gente começou a ver que esse mercado é um mercado que podia ser tanto benéfico financeiramente para a gente, né? Mas também eu fiz isso por um outro motivo. Eu quero passar para as pessoas que têm a neurodivergência algo divertido. Porque a nossa vida é divertida. Sim. Acontecem coisas que na vida de qualquer um não é normal. Se você convive com alguém com TDAH, você sabe que ele vai esquecer alguma coisa, que ele não vai chegar no horário, ou que ele esqueceu algum compromisso importante. Normalmente é exatamente isso, né? Ou você está conversando de um assunto e vai longe, depois você volta como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Não contente com isso, você também foi lá e fundou uma empresa com temas de TDAH, não é isso? É isso mesmo. A gente criou a No Focus, que se você procurar no Instagram é No Focus Store.
E ela tem um foco diretamente com as pessoas neurodivergentes que sofrem com isso e vivem com isso. Mas segura aí. Segura aí, sabe por quê? É bem legal esse assunto, porque e polêmico, podemos assim dizer. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. A gente já volta já. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos recebendo aqui Igor Romão. Igor, TDAH, você fez então uma empresa onde você começou a fazer camisetas, é isso? Isso. Falando do tema. Falando do tema, já que a minha convivência com o TDAH começou mais próximo, né? Minha família, eu já sabia que tinham alguns TDAHs, e depois que eu recebi o meu diagnóstico de polimicrogiria, eu comecei a ver a vida um pouco diferente. Até mesmo eu comecei a entender tudo aquilo no nosso primeiro bloco. Sim. O porquê que acontecia as coisas na escola, o porquê que as coisas no trabalho. Começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido a minha vida. E eu falei, pô, tem pessoas que nem sabem que tem TDAH, sofrem com isso e precisam de algo para dar aquele start. E foi quando surgiu a NoFocus. Quem quiser procurar aí no Instagram, @NoFocusStore. A gente começou a ver como que o TDAH enxergava a vida e como que isso podia ser divertido e ao mesmo tempo instrutivo, para que as pessoas pudessem descobrir, talvez, se ela olhasse uma frase e falasse, nossa, mas isso aqui acontece comigo. Né? Então a gente tem ali muitas camisetas que, por exemplo, surgiram de um bate-papo. Né? Estava eu, a minha noiva e a minha enteada, a Laura, um beijo para ela, conversando. E aí, de repente, a gente começou a conversar, a gente falou, precisa fazer alguma coisa, precisa ir lá fazer alguma coisa. Nisso, a Laura saiu, foi fazer alguma coisa, eu comecei a conversar com a Carol ali, de repente a Laura voltou, eu falei, e aí, Laura, fez? Ela falou, o quê? Eu falei, aquilo que eu tinha falado pra você. Ela falou, mas eu não lembro o que era. Eu falei, tá. Eu também não lembrava o que era. Então aí eu falei, não, então tá bom. Então ficou assim... Não é pior que você comprou ela daqui que você não lembrava. Então aí a gente fica assim. Ou, por exemplo, a gente tá conversando de um assunto e dá uma volta enorme, de repente volta. Né? Prolixo ao extremo. Então teve uma estampa que surgiu de uma situação dessa, que eu comecei a conversar com uma pessoa, aí a gente começou a ver, conversou, tá, de repente voltou, eu falei, nossa, que parênteses maravilhoso que a gente fez na nossa conversa. E aí eu fiz uma estampa, né? Os parênteses das nossas conversas são ótimos. Ou até mesmo a gente faz brincadeiras e sátiras com bandas, né? Então tem os Beatles que a gente fez, All We Need is Focus, né? Não é Love, é o Focus. A gente tem uma do Pink Floyd também, que a gente fez aquela do triângulo, com o prisma, e aí tem um cérebro. E tem outras pessoas também que ligam não, mandam mensagem no Instagram e falam, dá para fazer a camiseta assim, 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 porque eu fiz uma situação que aconteceu isso, né? E aconteceu. E a gente já fez camisetas para as pessoas que mandam mensagem e falam, aconteceu isso, 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 dá para fazer uma camiseta? E a gente vai, cria, desenvolve a estampa e manda para a pessoa especificamente para ela e ainda pergunta, pode vender? Pode. Então, muitos influencers entram em contato com a gente desse segmento de neurodivergentes para fazer parceria. Não, e a gente vê nas redes sociais quantos influenciadores que contam a sua rotina de quem tem TDAH, tem TDA, e aí você vê assim com milhares, centenas de seguidores, onde as pessoas elas se identificam e faz até esse sofrimento, isso que é muito importante, né? Para quem esquece, para quem tem TDAH, ou seja, neurodivergente, também é sofrido por nós. Pô, esqueci, eu não conquistei. E isso traz uma leveza até para que a gente possa até buscar uma ajuda, né? Porque a gente sente menos peixe fora da água, não é? Com certeza. Quem começa a entender o que tem, você começa a se entender, aí você vai começar a saber como mudar. Se você não entende o que acontece com você, você não vai conseguir mudar. Então, muitas pessoas precisam passar por um tratamento de psicólogos para poder identificar isso, né? E saber que é ok, você não vai aprender
a resolver os seus problemas, a resolver o TDAH. Não, você vai aprender a conviver com ele. Você vai aprender jeitos diferentes de solucionar um problema, ou até mesmo achar a solução de um problema através de ferramentas, por exemplo. Eu trabalho muito com Kanban na minha empresa e na minha vida. Então tem aquelas 3 listinhas, né? É o para fazer, fazendo e o feito. Então eu trabalho com isso e a produção da minha empresa, por exemplo, foi estruturada dentro de um Kanban. E isso ajuda bastante as pessoas. Você quer explicar um pouquinho como funciona? Porque às vezes o pessoal está em casa... Claro. Porque uma coisa que todo TDAH ou TDA, todo ansioso odeia é aquela palavrinha chamada agenda. Com certeza. Odeia, né? Isso está controlando a minha vida, eu não gosto de nada me controlando. Mas o Kanban talvez seja uma forma bem eficaz e direta que pode ajudar, Isso. né? O Kanban, como é que o Kanban funciona? São 3 colunas que você pode também desmembrar essas colunas em mais colunas, como nós fizemos na empresa. Então, a primeira coluna você coloca tudo que você precisa fazer. Na segunda coluna você coloca tudo que você está fazendo. E na terceira coluna tudo que está feito. Então, conforme você vai fazendo, você vai andando ela de coluna. Então, por exemplo, num projeto que você precisa, por exemplo, na produção da empresa. Vou dar um exemplo da 3 Uniformes. Então, começa, o cliente paga, fecha o contrato com a gente passa para a produção das camisetas. Da produção das camisetas, a gente passa para a personalização. Da personalização para o acabamento. Do acabamento para a revisão, do revisão para a embalagem, da embalagem para a entrega do cliente. Então, todo esse processo pode ser visto pela empresa inteira, sem precisar um ficar perguntando para o outro, já fez isso? Onde está aquilo lá? Olha o que o projeto tal, quando é a data de entrega. Então, isso ajudou bastante. Uma dica que fica para vocês que eu descobri é Alexa. Alexa tem uma função para TDAH. Olha, isso eu não sabia. É muito legal. Então, tem várias coisas que são legais, mas através É um skill ou não? Eu acredito que seja, porque você fala Alexa, aí você tem um comando, desculpa, mas eu não lembro exatamente o comando agora, mas é uma função específica que você pode pedir para a Alexa te ajudar com o seu TDAH. E até mesmo as funções normais da Alexa, né? Você fala assim, a gente tem uma técnica que muito utilizada também é o Pomodoro. Sim. Então a gente tem uma estampa lá na NoFocus que é o Pomodoro Clock. Então você pode falar para Alexa, 25 minutos. E ela te gera um cronômetro daqui 25 minutos, sim. Você para, faz 5 minutos de descanso e volta depois. Então assim, a tecnologia hoje veio para ajudar a gente. E hoje em dia, quem tem facilidade com a tecnologia, a vida fica mais fácil. Principalmente para quem é ansioso, e tem todas as outras questões de esquecimento, tudo. Hoje em dia você pode pegar o celular e falar: Alexa, lembrar de comprar pão no dia tal, hora tal. Ou Siri, alguma coisa assim. E isso faz com que a nossa vida dos neurodivergentes fique mais fácil. Quais são os seus próximos projetos, assim, Igor? Tem projetos novos aí na gaveta ou não? Tem projetos. Tem projetos aí, tem sonhos, projetos, né? Então, acredito que a gente chegou aí em 10 anos de 3 Uniformes nesse ano. E para comemorar isso, a gente está tentando estruturar um curso para as pessoas começarem a trabalhar num nível mais profissional, né? Mesmo trabalhando de casa, com ferro de passar, que é a ideia que a gente quer, que tem uma técnica chamada DTF, que a gente utiliza, que a pessoa pode começar em casa com ferro de passar, que ela vai começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Poxa, que legal, cara. Que legal. E a gente quer passar isso para as pessoas. Hoje em dia tem muitos cursos aí online, mas a gente quer trazer as pessoas para fazer o curso com a gente. Porque nós somos especialistas nisso, a gente está há anos estudando essa técnica. Hoje a gente tem um equipamento profissional dentro da empresa. E fora isso, eu tenho a vontade também de, como todo mundo aí, escrever um livro, né? Que falam, se você não tem um filho, não planta uma árvore, não escreve um livro, você não completou as fases da vida. E ele é muito legal, cara. Você, assim, quem sou eu para falar, mas você lançar um livro falando da sua trajetória, sabe? Porque é conquista. Só quem tem TDAH ou TDA, né, ou é um neurodivergente, sabe os desafios que é. Entendeu? Não é fácil, porque junta as dificuldades, junta os rótulos,
junto a uma sociedade que muitas vezes não compreende. E a sua história é muito bonita, cara. E assim, de tudo aquilo que você tem conquistado, tudo que você já conquistou, me tornei muito fã de você e do seu trabalho. Obrigado. E eu acho que você vai muito mais longe ainda. E parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, parabéns. E quando você lançar o livro, você sabe onde você vai lançar primeiro, né? É aqui, viu? Tá bom, fechado. Fechado, a gente lança aqui com vocês, então. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. E olha só, deixa eu dar um recadinho importante para vocês. Presta bem atenção você que está me assistindo aqui pela BMC News. Esse QR Code que está aí na sua tela, você é convidado a escanear esse QR Code, que você vai cair diretamente, sabe com quem? Com a Judite. Sabe quem é a Judite? Ela é uma assistente, minha assistente é um clone meu, ok? Você vai escanear, você vai entrar no WhatsApp e vai assim, Judite, o Júnior Silva pediu para você cuidar de mim. A partir de agora ela vai cuidar de você. Aí diretamente do celular, 100% gratuita, ela vai conversar com você e ela vai se tornar a partir de agora sua mentora de vida. Conversa com ela e depois você me diz. Conversa com a Judite e veja o que você tem agora diretamente do seu celular, tá bom? Até semana que vem, pessoal. A gente se encontra aqui na BMC News.